Lefi é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero desejar a todos uma boa noite. Faremos uma breve oração, no sentido que Deus proteja os nossos familiares, todos os servos no Brasil e no mundo, principalmente a sua nação Israel, aqueles que estão debilitados, acamados, aprisionados físico, espiritualmente, ou pelas condições de vulnerabilidade que a vida deixa o ser humano, mas que eles possam alcançar a sua misericórdia. E que essa mensagem ela possa alcançar principalmente os jovens, que é a minha visão praticamente desse estudo, desse simples estudo, de esclarecer e trazer o conhecimento daqueles que poderão aprender enquanto há tempo de se arrepender e de refazer os seus passos. Então, Pai, nessa hora, toma o Brasil, toma esse congresso dessa imperatividade de corruptividade, que infelizmente a maior pandemia é o desleixo, é a ilusão, é a falácia indutória, para que o povo ache que estão tendo algum benefício, mas na realidade o sistema nos escraviza, nos banaliza. O sistema, infelizmente, nós somos cobaia, infelizmente, de todo o sistema político, financeiro, educacional, de todo o sistema industrial, de todo o gerenciamento dessa imperatividade luciferiana, que é a cabeça-chave desses Illuminati, dessa teoria da conspiração. E por isso que nessa noite eu quero trazer uma palavra para despertamento dos jovens, que eles não ficarão jovens a vida toda, mas para eles se prevenirem para uma futuridade, porque enquanto nós estamos jovens, como a palavra de Deus vai nos orientar aqui, nós não temos a preocupação. Mas Davi, ele chegou à conclusão que diz que tinha sido jovem e nunca viu, agora na sua velhice, Deus abandonar, Deus deixar padecer um dos seus filhos. Ele falou: eu fui moço e agora estou velho, e Deus nunca nos desamparou. Então é esse cuidado que eu quero passar, desse alerta para a futuridade desse jovem. Mas que o Senhor possa alcançar os corações que estarão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero trazer um tema, a advertência da prudência cotidiana. Mas nós temos a epígrafe que a mocidade deve se preparar-se para a velhice e para a morte. Aqui o livro de Eclesiastes, o capítulo 12, o versículo 1, e estaremos lendo o versículo 7 e o 13 e 14. Então a palavra de Deus, ela nos exorta, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. E ao pó volte a terra como era antes, e o Espírito a Deus que o deu. O versículo 13: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda boa obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então nós vemos aí
a preparação da futuridade eterna. Eu quero despertar esse jovem nesse sentido. O primeiro passo, quando a Bíblia diz em Provérbios 22:6, instrui o menino, ou seja, ainda sem maturidade, no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele, ou seja, significa ele terá sempre a lembrança do que foi orientado, e quando, se ele se deixasse dominar por alguma situação, ele vai refazer os seus pensamentos e vai lembrar dos ensinamentos. Então nós vemos aí, devemos instruir. Por que instruir? Pois a advertência, tá? Que todo homem, tudo que ele planta, ele colhe. Quando falamos de homem, não num sentido genético, mas genericamente falando, tudo que o homem plantar, ele colherá. Aqui em Eclesiastes mesmo, no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 11, o versículo 9 e 10, alerta sobre isso. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e ande pelos teus caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te dará Deus a juízo. Afasta-te, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ou seja, nós não ficaremos eternamente jovens, nós envelheceremos. Por isso que o nosso tema é a advertência da prudência cotidiana, porque, conforme eu citei, a epígrafe diz: a mocidade deve se preparar-se para a velhice e para a morte. Hebreus 9:27 diz que ao homem está designado morrer uma só vez, após a morte segue-se o juízo. Então é dessa futuridade de condenação homologada que nós queremos trazer a instrução. Então, conforme nós vemos aqui, a restrição, eu quero trazer também dessa restrição, 2 Timóteo, para que você também tenha o maior entendimento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, também nos diz: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que um coração puro invoca o nome do Senhor. Então aí está uma restrição e uma advertência. Por que eu quero falar disso? Eu posso citar como o maior exemplo bíblico que de um jovem que ele teve o seu período de ilusão, decepção e decisão. A história é do filho pródigo, que ele não foi prudente, ele emocionalmente tomou atitude, mas no momento certo que ele deveria, com a decepção, lhe refreou a atitude de desestabilizadora, de lhe desestabilizar, de lhe deixar em pânico, ele toma a decisão de retornar e refazer os seus passos. O porquê da prudência? Jesus disse para sermos tardio no falar, rápido no pensar. Por quê? É a prudência como da serpente e a simplicidade da pomba. Isso é uma qualititude que temos que ter para não tomarmos atitude precipitada, falarmos coisa que não convém, para não tomarmos posicionamento conforme ele na sua emoção
pediu a sua herdade, saiu e houve a possibilidade dele refazer o seu espaço, de rever os seus erros. É por isso que a sentença está homologada. Mateus, no capítulo 12, nos adverte acerca de algumas atitudes nossas. 12, versículo 36 diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que o homem dissere, hão de dar conta no dia do juízo. E por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então o jovem, ele teve a possibilidade de pedir perdão. Pequei contra ti, contra o pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele assumiu, se eximiu de compromisso do erro, mas assumiu o compromisso de responsabilidade. Atos 17, 31 também nos orienta acerca dessa sentença que está homologada e não vai estar tendo acepcionalidade. Atos 17, versículo 31, nos informa assim: porquanto o Senhor tem determinado um dia que há com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que determinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, é um marco na história. Não tem como negarmos antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso que não tem como tentar dizer que essa sentença não está homologada, porque ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E ele faz esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, nós vemos aí, conforme eu já falei, que não vai haver acepcionalidade. Por que que não vai haver? No livro de Romanos, no capítulo 2, nos vai orientar também que nesse dia não haverá acepcionalidade. Não vai haver acepcionalidade. Tá? Romanos 2, versículo 11, diz: porque para com Deus não há acepção de pessoa. E o versículo 16 reforça: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho que foi, e está sendo pregado como orientação de regra, fé, prática e conduta para uma vida física e espiritual e uma vida futurística, né? Então nós vemos que não vai haver acepcionalidade, não terá cargo, posicionamento, condição. Não adianta subjugar, querer se qualificar, porque as nossas negligências estará presente no tribunal mediante a este processo. Aqui ainda no livro de Romanos, no capítulo 14, vai nos afirmar isso. O versículo 14, capítulo 14, o versículo 10 e o 12, vai dizer: mas tu que julgas teu irmão, ou tu que também, porque despreza teu irmão,
pois todos haveremos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não tem como fugir. Conforme eu falei, teremos recompensa por obediência, sim. Qual é a recompensa que teremos? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 5. É muito simples. Vai dizer que a recompensa que nós teremos é essa aqui, ó. Porquanto não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, não adianta querer dizer que eu sou, que eu faço isso e aquilo. E é por isso que eu sempre digo que pastor, missionário, ou presbítero, ou qualquer cargo que eles têm aí, não tem aparelho para medir grau de santificação e espiritualidade de ninguém. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelos frutos, pelas obras, pelas ações. Nós teríamos a recompensa disso. E observa que não haverá, tá? Imunidade, tá? Favorecimento de condição ou posição ou qualificação de qualquer uma dessas pessoas que hoje se julga acima da lei ou acima de qualquer condição. 2 Coríntios ainda, capítulo 5, versículo 10, é literalmente esclarecedor, porque diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Então não adianta. Do homem, nós podemos até mentir, esconder, mas diante da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, não há como fugir. Sabe por quê? Para a gente encerrarmos aqui, no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11, a epígrafe ela diz o juízo final. Então vai dizer aqui: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos. Isso não está falando de altura, está falando de posicionamento, condição, conforme eu falei, de autoridades de eminência e evidência, que diante daquele dia não terá privilégios, como eles se acham imunizados, tá? Criando leis para se imunizar dos seus delitos. Mas vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então fica essa advertência para você, meu jovem, que você deve se preparar. Você tem que se preparar, tá? Ter a prudência
cotidiana, se preparar na tua mocidade para a velhice e a morte. Um certo homem, a sua herdade produziu muito, e ele naquele ano ele ficou se indagando como deveria agregar todos aqueles bens se ele não tinha mais espaço. Mas foi iluminado o entendimento dele periodicamente, e ele disse: olha, eu vou derribar esse celeiro e construirei celeiros maiores e agregarei todos os bens, todos os frutos que a terra me rendeu nesse ano. E direi para minha alma: alma, bebe e folga-te à vontade, porque tens em depósito por muitos longos anos. Mas uma voz lhe disse: louco, nessa noite Deus te pedirá a tua alma. Para quem será? Para quem dará conta? Então que fica essa advertência para você, meu jovem, que estará vendo essa mensagem. Não pensa que tu ficarás jovem a vida toda. Não pensa que tu ficarás robusto a vida toda. Mas se prepara para a futuridade eterna. Eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos uma boa noite.